Os níveis? Os níveis funcionam assim, olha só. A gente tem nível 1, 2 e 3 de suporte, que popularmente se fala nível leve, moderado e grave. Tá. Nível 1 de suporte, que se fala nível leve, são aqueles autistas verbais que não têm dificuldade na expressão, em escrever ou em falar, mas que têm as dificuldades de levar tudo ao pé da letra, dificuldade em duplo sentido, dificuldade em inferir as sutilezas da comunicação social, entender sinais e coisas mais, né, difíceis. Tem interesses restritos e estereotipados, mas que necessariamente tem a inteligência preservada, não tem um déficit na inteligência. Autistas de nível 2 de suporte, chamado de moderados, eles, mesmo com muito suporte ou com muito suporte, eles vão conseguir desempenhar o que é esperado deles na escola, no trabalho, em casa, mas eles precisam de muitas terapias. O nível 1 não. O nível 1 é um acompanhamento terapêutico de uma vez por semana para algumas questões, né, que ele possa discutir com a terapeuta, já vão ajudar. O nível 2 precisa de acompanhamento intenso. Então, são aqueles que vão precisar de um assistente na sala de aula para conseguir adaptar os materiais. Vão precisar de moderação, de ajuda, né, de moderação para socialização na escola. Vão precisar de adaptações no trabalho, vão precisar de apoio substancial em casa e nos ambientes que ele vive. E o nível 3 de suporte, que são os autistas que são ditos, né, popularmente os graves, eles normalmente têm dificuldade de autonomia e independência, porque eles precisam de muito suporte e mesmo com muito suporte, ainda assim, não conseguem acompanhar o que é esperado deles na escola, o que é esperado no trabalho, o que é esperado de uma pessoa da idade dele em casa. Costumam ter um comportamento diferente da idade, né? Pelo que eu vejo, assim. Tem normalmente deficiência intelectual associada. Por exemplo, essa minha amiga que tem esse filho, ele tem 17 anos, mas ele tem uma idade, um comportamento de 6 anos, 5 anos. Né? Meu tio é assim, ele tem comportamento ainda de um pré-adolescente. Esse do plástico, que gosta de plástico, provavelmente ele tá no espectro. É autista. Tá com 60 anos e tal. E ele ainda precisa de cuidados. Sim, ele e vive tal. com a minha tia e tal. Nível 3 de suporte, então. Ele é aficionado com carrinhos e ônibus e caminhões e essas coisas. Tudo que de veículos e coisas, que interessante. A gente achou legal essas coisas. E dá para incluir no mercado de trabalho mesmo os que precisam de nível 3 de suporte. Sim, claro, dá para fazer um monte de coisa, né? Tem uma cafeteria em Blumenau, em Santa Catarina, que se chama Cafeteria Especial. Todos os funcionários lá são Down. E alguns precisam bastante de suporte. E as mães vão junto pro trabalho. Então, as mães, eles vão servir o café, a mãe vai junto carregando a bandeja, sabe? A mãe pega o ônibus junto, vai pro trabalho junto. Então, assim, a questão é que dá para fazer. A gente só precisa de oportunidades, né? E inclusão de verdade, suporte adequado. Mas dá para fazer. Só realmente precisa dessa mobilização, porque precisa de um suporte maior, mas podem e merecem ser incluídos na sociedade também o suporte 3. Sim, e nível de suporte 1 trabalha como qualquer outra pessoa, mas precisa a gente precisa entender, porque tudo que a gente desconhece, a gente não se assusta ou por ignorância, por falta de conhecimento, acaba perdendo oportunidades de que isso de que fazer. Pesa. Hoje a gente não tem nem a chance de tentar. Né? Você vai numa vaga assim, mas autista, a gente não trabalha com autista. Poxa, mas o meu diagnóstico não me define. Eu tenho outras características também, sabe? E você não tem nem a chance de tentar. É muito complicado isso, né? E normalmente o autista, por ter o hiperfoco e por gastar menos energia se preocupando com as opiniões sociais e com sair e necessidades de socialização, normalmente eles conseguem canalizar as energias
para o interesse restrito e acabam ficando muito bons em determinadas coisas, que são os talentos que a gente pode desenvolver. Então, são pessoas que podem ter um olhar e sacadas muito maiores do que as pessoas com desenvolvimento típico e padrão, né? Então, a gente precisa desse olhar neurodiverso para uma série de coisas.